E nós agradecemos então a Deus, em nome de Jesus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui presentes, reunidos todos, nessa live de hoje, quinta-feira, 15 de julho. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos espirituais, nossos espíritos protetores, pedindo então a Deus, em nome de Jesus, para que todos nós sejamos envolvidos pelos bons recursos em amor, em bons fluidos, em boas energias, envolvendo os nossos lares, os ambientes das nossas casas. E pedimos para que todos esses recursos sejam renovados durante todo o tempo, proporcionando a proteção que nós necessitamos. Pedindo então para que possamos dar início com a prece que o nosso Mestre nos trouxe. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Estão todos bem? Chegou alguém, acho que é a Daniela. Dani, tá tudo bem? Liga o microfone quando puder e a câmera. Só para dar um alô para a turma e para a gente saber se você está conseguindo ouvir. A Dani saiu da reunião, acho que houve alguma coisa. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o Evangelho da noite de hoje. Capítulo 23, Moral Estranha. Caiu no ensinamento de Jesus: deixai os mortos enterrar seus mortos. Essa passagem diz o seguinte: ele disse a um outro: segui-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permiti que eu vá primeiro enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai os mortos enterrar seus mortos. Mas quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. Então, o ensinamento de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos de 59 a 60. Aqui tem uma pequena explicação da equipe de Allan Kardec que diz o seguinte: o que podem significar estas palavras, deixai os mortos enterrar seus mortos? As considerações anteriores já nos mostraram, antes de tudo, que na ocasião em que foram pronunciadas, não podiam ser uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial enterrar o corpo de seu pai. Portanto, elas contêm um significado mais profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é, de fato, a verdadeira vida. É a vida do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira, espécie de morte, se a compararmos ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual fica feliz em se libertar. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas sim à lembrança, ao espírito ausente. É semelhante àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou,
e os que lhe querem bem os guardam como objetos de estima. Era isso o que aquele homem não podia compreender por si mesmo, e Jesus o ensina dizendo: Não vos inquieteis com o corpo, preocupai-vos antes com o espírito. Ide ensinar o reino de Deus. Ide dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, e sim no céu, pois é lá que está a verdadeira vida. Deixai os mortos enterrar seus mortos. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, em outras palavras, para a gente não se preocupar com aquele que desencarnou. Porque existem espíritos desencarnados que já estão ocupando uma condição melhor numa colônia espiritual e que tem como incumbência receber aqueles que desencarnaram. Então tem desencarnados que cuidam desses assuntos e que é para nós, que estamos aqui na matéria, continuarmos cuidando das coisas aqui e não se preocupar com quem foi. A gente faz prece, logicamente, a gente pede o melhor para aquele que já partiu. Inclusive, nosso grupo, né, também faz as preces, nós participamos de preces, que é justamente para poder reunir recursos que contribuam com o desencarnado, com aquele que já partiu. Então, isso é uma coisa que muitos não compreendiam naquela época. Era um assunto que ficava meio vago. Então, foi uma forma que Jesus utilizou para poder trazer essa informação e que hoje ela está sendo mais compreendida. Ela já está sendo mais absorvida por nós. Cleiton, boa noite, seja bem-vindo. Você tá bom? Resumidamente é isso, gente. Se alguém tiver algum comentário, quiser fazer aí alguma observação, acrescentar, estamos aí. Podem ligar o microfone e se quiser comentar, tirar alguma dúvida. Tá tudo bem? Seu Bernardo, Rosana, a Kátia, Cleiton. Júnior, Oi, quem? é a Kátia aqui. Oi, só um momentinho, seu Bernardo. Fala, Kátia. Por exemplo, a questão de você fazer, quando você tem uma lembrança de alguém, de algum parente, por exemplo, que desencarnou, né, a saudade, tudo, você fazer uma prece comum, uma prece de saudade, pedindo para que a sua mensagem seja levada de amor e carinho, isso não tem problema. Não incomoda o espírito. De jeito nenhum, muito pelo contrário. A saudade e o bom sentimento em relação àquele que já partiu, ele sempre ajuda no tratamento e na recuperação do espírito. O que atrapalha o desligamento do espírito é o sentimento de tristeza, muitas vezes o não conformismo com a partida de alguém. Poxa, partiu tão jovem, era saudável, não me conformo. Vive triste pela partida de alguém, isso daí realmente é um obstáculo ao desligamento do espírito. Mas a saudade, as boas lembranças, os bons momentos, tudo isso somam aquele que está partindo, viu? Soma recursos para melhorar as condições de socorro e de tratamento dele. Júnior, Oi. também é legal a gente comentar que quando a gente vai pedir ajuda por uma situação difícil, alguma coisa que a gente esteja passando, que a gente não peça ajuda para esse desencarnado, porque ele pode ficar ligado a nós ou prejudicar onde ele estiver por a gente estar pedindo ajuda a ele. Quando a gente precisa de ajuda, a gente pede pelos espíritos superiores, espíritos de luz, Jesus e Deus. Então, muito bem observado, Adalberto. Para não deixá-los preocupados com isso que nós estamos passando aqui, até ao ponto que podia ser para eles que não estão mais próximos da nós. Perfeito, maravilha.
Seu Bernardo? Eu só ia dizer que tá bem explicado. Obrigado. Só isso. Eu que agradeço. Júnior, Oi, é Rosana. muito difícil mesmo, né? Essa questão que o Adalberto está falando. Eu sinto tanto quando eu escuto isso. Fulano tá olhando por nós, né? É tão perigoso isso, né? Uma responsabilidade que a gente coloca, né? Em cima ali do recém-desencarnado, fico imaginando na pele deles, assim, né? Nessa parábola que você coloca, eu acho que, na verdade, foi uma parábola bem colocada por Jesus para ambos os lados, né? Porque tanto quem está aqui encarnado ainda fica naquele peso, né? Mesmo inconsciente, né? Pegando o outro encarnado também, que aí também fica naquela vai, não vai, e várias situações se entrelaçam, né, no meio disso. Então, acho que é tanto para a pessoa também se desligar, né, e para o espírito também conseguir ter não ter esse peso, né, de ter essa cobrança da Terra deve ser tão... Nossa, os filhos devem ser bem pesados, né? É por isso que é importante o estudo e o entendimento da vida espiritual para que num dia, né, a gente tenha assim uma condição melhor da gente se desligar daqui, né? Tanto para quem parte quanto para quem fica. Quem fica e tem também um pouco de conhecimento sabe como agir nesses momentos, né? A gente atende tanto espírito pela mediunidade que está numa situação tão complicada, mas o ensinamento de Jesus e o conhecimento da codificação ajudam muito a gente nesses momentos. Júnior. Oi? Me veio na cabeça, né? Que é o seguinte, muitas vezes a pessoa que desencarnou não está em condições de ajudar ninguém. Porque nós temos um tempo para a nossa recuperação. Muitas vezes ele está totalmente, às vezes nem sabe que desencarnou. E se a gente começa a bombardear um pensamento de algum tipo de solicitação, né? Isso prejudica o espírito. Nós devemos bombardear com oração, né? Para que ele receba o auxílio necessário para iniciar a nova vida no mundo espiritual. Com certeza, seu Bernardo. E é por isso que a gente sempre orienta a estudar também André Luiz, porque é uma escola, os livros de André Luiz. Ele ensina muita coisa, como a gente deve agir aqui e como deve ser as coisas por lá, né, para que a gente tenha aí condições melhores de seguir em frente. E até uma coisa que quem não é espírita fala, uma expressão popular, que fala, vai com Deus, esteja com Deus, para que se desligue daqui, né? As pessoas falam assim sem talvez ter essa consciência, né, de que é a melhor coisa que a gente pode desejar para eles, que eles estejam próximos de Deus e Jesus, e não da gente. É muito interessante isso, né? Porque a gente percebe que em várias culturas, que às vezes nem é algo né, que tem a ver com o espiritismo, assim, os árabes são muito assim. Eles e os egípcios também. Eles têm essa coisa de não se pode falar dos mortos, assim. Eu acho que isso vem há muito tempo, né? Justamente para talvez ter essa função, né? Tenta deixar ele lá quieto, porque não vai pesar. Um dia todos vão ter condições melhores de entender isso, né? Para poder viver melhor, né? Aqui e lá, né? Tudo bem, gente? Obrigado pela participação de todos. Adalberto, faça uso da palavra, é sua vez. Então tá bom. Então, boa noite a todos. Nós estamos, por orientação do Hélio, fazendo capítulos, itens do... Tá muito baixo, Adalberto. Fala. Tá de baixo? Mais alto se puder, Adalberto, por favor.
Ah, eu aumentei. Vamos ver se melhorou. Ih, tô de cabeça para baixo. Agora veio. Melhorou o som? Estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá. Melhorou o som ou não? Adalberto, se você tiver um microfone, se puder falar perto do microfone, vai ficar melhor. Você consegue? Tá, a Miriam vai ver se tem um microfone. Um fone de ouvido, você disse. Eu não sei como é que funciona aí. Tem gente que coloca o microfone, fala perto do microfone e a voz fica mais nítida. Não sei se é o caso. Vocês estão me Talvez ouvindo até bem? fique automático, sim. Sim, Vocês estão me ouvindo bem? sim. Que aqui eu falo sem microfone, eu não conheço a técnica, né? Eu também nunca usei. Mas tá muito baixa a minha voz? Não, eu consigo ouvir. A minha mãe que tem um pouquinho mais de dificuldade. A Miriam está tentando achar, né? Vamos ver. Então eu vou tentar repetir, e se não estiver ouvindo, por favor, avisem, tá? Nós estamos aí, por orientação do Hélio, fazendo a leitura de alguns itens ou capítulos dos domínios da mediunidade, né? Esse livro conta, vamos dizer, um romance que fala sobre o que acontece em algumas reuniões, onde é utilizada as mediunidades, como elas trabalham, os cuidados, os objetivos, tal. E esse terceiro capítulo que a gente ficou de comentar ele, o capítulo chama-se Equipagem Espiritual. Então, nesses textos aparecem algumas palavras que eu tinha dificuldade de saber, então por isso até coloquei, porque se alguém for ler depois, encontrar essas palavras, talvez isso possa ajudar. Então, o termo equipagem é um conjunto de homens que asseguram o serviço. Então, quando falam de equipagem espiritual, é um conjunto de homens e mulheres que asseguram o serviço. No nosso caso, que serviço? É participar de uma reunião espírita e ajudar da maneira que possamos, junto com a equipe toda, ajudar os irmãos que são trazidos ou que têm a permissão de estar nessas reuniões. Outro termo que aparece nesse capítulo é psicoscopia. O que é psicoscopia? Psicoscopia é quando você lê ou interpreta as emoções humanas. Em outro texto eu vou falar sobre isso. E aí fala sobre ficha psicoscópica. Isso é muito legal. Esse termo eu nunca tinha ouvido falar, mas a gente fala muito em reunião espírita. Vocês estão ouvindo bem? Está tudo bem? Positivo? Tá legal? Adalberto, você ainda está um pouco baixo. Eu não sei se você consegue se aproximar mais da tela. Talvez até aumente um pouco o som. Você consegue? Vê como é que tá. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Então tá no máximo. Vai ajudar bastante. Então eu vou fazer diferente, porque o microfone fica mais perto da minha boca invertendo aqui. Mas ele vira. Como é que ele vira? Melhorou o som? Melhora o som? Então, a outra coisa que eu nunca tinha ouvido falar, e nesse texto, no terceiro capítulo tem, é sobre ficha psicoscópica. O que é isso? Eu fui procurar nos livros e é trazida essa informação por sites ou blogs espíritas. É a ficha que os espíritos ou médiuns que têm essa possibilidade de acessar do campo psíquico em que vive um indivíduo. Tá? Então vamos traduzir. Quando a gente participa de uma reunião espírita e a gente fala da importância da gente vigiar nosso comportamento, da gente ter melhor comportamento no nosso dia a dia, pensamentos melhores, desejo de ajudar os próximos que cruzam o nosso caminho, né? Tudo isso monta uma ficha no nosso espírito. Então, nas nossas reuniões, o Hélio deve lembrar, o Bernardo, que já é muito comum quando
esclarecedor, doutrinador, né? Está conversando com o médium que tem um envolvimento de um espírito, e você começa a conversar com o espírito através do médium, e você fala alguma coisa, e o espírito faz assim: você não faz isso, você nunca fez isso, você vira e mexe está fazendo isso, você já fez no passado e continua fazendo nessa encarnação. Porque os espíritos, eles conseguem enxergar a nossa ficha, a gente chama de aura, campo fluídico, que até pelas cores, tal, eles conseguem saber o nosso comportamento, a nossa índole, o nosso desejo de vida. Então essa ficha psicoscópica todos nós temos. E quando existe o envolvimento de um espírito numa mediunidade, ele pode ter acesso a essa ficha. Então, qual é o cuidado e a vergonha do passado? E falar para ele fazer alguma coisa, e a gente faz essa coisa que não é recomendada. Né? Isso a gente precisa tomar muito cuidado, e esse capítulo vem muito nesse sentido, tá? Então, a outra coisa que está é um termo chamado auscultação. O que é a auscultação? É a ação de escutar os ruídos interiores de um organismo, que somos nós. Então, vamos dar uma pensada. Eles conseguem ouvir o que nós somos, pensamos, o que fizemos. Todos os organismos. Nós somos organismos. Tá? Então era só seguir esse livro fundamental. Do que trata esse livro? Ele trata de como estão sendo montadas uma reunião de espíritos desencarnados com a equipe de médicos, de unidade espiritual, e as suas características como humano e como os médios em desenvolvimento. Então, vamos citar o Hélio, que é o nosso dirigente, já participamos de outros participantes, vocês já devem ter participado de outros participantes, que tem outros dirigentes. Então, o dirigente, ele tem essa função, atribuição dos deveres que ele precisa ter por causa da sua fé, buscando equilibrar o grupo da vibração, da compreensão e do boa vontade. Então, ele tem que tentar sensibilizar os participantes da importância do que a gente está pensando, da vontade de estar usando, que se for obrigado, o nosso benefício vai ser muito menor e o nosso mérito ou bônus hora, tudo isso, a gente vai deixar de poder ganhar mais e tem desdobramento dessa boa vontade. Então, sendo ele um fiel instrumento dos benfeitores encarnados. Então, o dirigente busca esse equilíbrio na equipe, e o objetivo é ser um instrumento de ajuda para os nossos irmãos desencarnados que aparecem. Essas reuniões espíritas, como as nossas, né, Bernardo? A gente já participou de outras atividades, nós estamos indo lá para ajudar, dentro de nossas limitações, dentro do que a gente pode oferecer, os nossos irmãos que estão em sofrimento. O efeito colateral disso, às vezes, é o benefício de algum irmão, às vezes até do próprio médium, de por estar sofrendo influência ou a presença de espíritos, criam desconfortos, criam perturbações na mediunidade, e às vezes essa perturbação vem até do corpo físico. A gente sente dor, irritação, uma série de sensações, de sentimentos que não são nossas, elas estão conosco, porque vem desses nossos irmãos que nos acompanham. Então, nesse livro, escreve os médicos que participam da reunião, no momento de como lição no comportamento do dia a dia, nas suas atitudes, e como lição que se preparam como médicos. Então, há um detalhamento de uma médium que tem intuição,
com distinção moral e com a possibilidade de conservar-se consciente nos serviços do intercâmbio com o mundo espiritual. O que quer dizer isso? Se vocês tiverem dúvida, por favor, perguntem durante a gente está conversando, tá? Estou falando que o objetivo é que vocês se interessando, façam perguntas com alguma dúvida, alguma ansiedade, alguma questão. Então é assim, existem alguns tipos de médium. O médium consciente, ele consegue participar conscientemente, presente, com domínio, com possibilidade até de interferência durante a comunicação que está sendo feita através do médium. Eles chamam de aparelho, que fala. É a voz do médium, do espírito falando para a gente, a comunicação deles com a equipe, com o dirigente ou com o comunicador. E essa médium tem esse potencial. Fala nesse capítulo, nesse item, de um médium que vem conquistando gradativo progresso nas mediunidades, como clarividência, clareaudiência e psicografia. Clarividência é poder ver espiritual. Clareaudiência é poder ouvir os espíritos. A psicografia que é mais comum, que todo mundo deve conhecer, está se chegando perto da teoria, é aquele que escreve o que está sendo ditado no espírito alguma coisa para ele que ele acaba escrevendo. Por exemplo, então, nesse livro cita também um outro médico sonambúlico, bem intencionado, com grandes possibilidades de intercâmbio com a espiritualidade, mas que requer grande vigilância, tanto da parte dele quanto do dirigente durante a reunião. Então, ele tem um potencial, mas às vezes a gente está muito escorregado, a gente tomar cuidado, né? E tem facilidade mediúnica, mas necessita de mais estudo, mais experiência para se expressar com segurança e sem deixar o corpo a mercê dos comunicantes. Comportamento que depende do médium, a fim de não prejudicar o setor possível para as comunicações com espíritos dementes e sofredores. Vamos esclarecer para quem não participou dessas reuniões e não tem tanta frequência. Existem médiums que, quando envolvem os espíritos, eles acabam sentindo muito as sensações desse espírito e acabam se movimentando e agindo ou falando como os espíritos que os estão envolvendo. Então eles batem na mesa, dão soco, chacoalham, pulam, gritam. E às vezes eles podem se machucar, né? Então o médium, se ele não tiver, como a gente falou agora há pouquinho, a consciência do que está sendo feito, que ele é o freio, é o controle da situação, ele deve controlar tanto que o espírito está gritando, ele não pode repetir todas as palavras que o espírito fala. De repente, se o espírito fala uma série de coisas que são adequadas para se falar para melhor público, né? Palavrões, tudo isso. É muito importante essa vigilância, esse cuidado que nós devemos ter e esse controle, principalmente, que está sendo transmitido para a audiência, para os que estão lá participando da reunião. Tudo bem? Uma dúvida? Tranquilo? Podemos ir em frente? E a preocupação também é que o médium não se machuca, né? A condição delicada do futebol não se machuca, né? Isso acontece muito quando espíritos não têm informação, conhecimento e acham que eles têm que fazer o que está sentindo. Tem que controlar, ele tem que ponderar, né? Para que isso não ocorra e não o prejudique. E ele comenta nesse capítulo, nos domínios da mediunidade, sobre uma senhora com vitórias em suas batalhas morais e superando dias escuros de renúncia. Suportou a série de grandes legiões de ignorância, a perseguição de gênios infernais e cercava o seu marido. Então, era uma
senhora, que na vida material sofreu muito, passou muitas dificuldades, mas era uma grande lutadora, por ela ser uma pessoa esforçada, querendo fazer muito caridade, amar ao próximo. Qual era a forma de atingir essa mulher que eu colocava, vamos dizer assim, com boa companhia? Não estava na sintonia, padrão vibratório desses espíritos. Quem que eles vão atacar? Aquele que está mais próximo dela, que pode incomodá-la, assim sobre o marido dela. Então, essa médium era uma pessoa fabulosa, lutadora, que, por ter essa atitude, era cercada por espíritos protetores, espíritos benfeitores que a protegiam. E para tentar atacá-la, atacava o marido que eu tentava atacar. Bem? Vamos em frente. Aperfeiçoando-se nos sofrimentos morais, ela era uma abnegada servidora na construção de valores para o seu espírito de eternidade. Essas experiências que a gente passa aqui e consegue superá-las com bom desempenho, isso é uma coisa que está para a gente na eternidade. E ela ingressa com espontaneidade na clareaudiência, incorporação sobrevida, o desdobramento. Tão fácil como se ela respirasse. Então ela respira, ela já consegue ouvir, incorporar, se desdobrar. E elevado o princípio dela e a força de vontade dela de fazer o melhor durante essa dificuldade que ela passou durante a vida. Então ela era humilde e encontrou no ato de amor fraterno sua maior alegria, se ligando a elevadas correntes mentais com que se faz menos acessível a forças profundas. Você faz o bem, proteger o bem, você atrai para você um monte de espírito bom. Como estar em unidades ao bem, eles se sentem com vontade para a gente, talvez se vocês vão procurar outros que pensam agem como eu, ou que eles possam manipular. E aí vem a ficha psicoscópica dessa médica. Ela é devidamente caracterizada de emanações fluídicas de bondade, compreensão, fé e bom ânimo. Tudo que ela faz fora do trabalho espírita, mas como ela também vem do trabalho espírita com vontade do amor e da boa vontade. Essa ficha psicoscópica determina a natureza do nosso pensamento, auscultando e fácil perceber os méritos ou as suas necessidades. Aqui é aquela palavra que a gente falou lá no começo. Então, consegue-se ouvir até fluidicamente o que ela pensa, o que ela faz e o que ela age. Né? Então é possível analisar o tipo de forças que emanam de todos nós. Essa fichinha tem do Adalberto, tem da Miriam, tem do Júnior, do seu Bernardo, da Cátia, da Jalene, todos nós. E essa fichinha, a gente usava até um termo no passado, quando eu frequentava o outro centro, o que a gente pensa, o que a gente é, a gente projeta numa tela aqui atrás. Os espíritos que estão passando aqui na frente, né, eles veem aquele filminho ali na tela, os que são ruins, eles querem ver um filme ruim, violento, conteúdo, de crime. E tem um filme lá de amor, de caridade, de ajudar o próximo, de pensar eu falo, esse filme tudo bem, essa piscina tá muito bem, eu vou embora. Esta é a forma de a gente se proteger dessas influências. É aquela história que nós comentamos da Marcelina, daquela superlutadora que os espíritos agiam sobre o marido dela. Né? Em todos os processos mediúnicos, devemos lembrar da máquina cerebral como órgão de manifestações da mente. A gente pensa esse projeto. Né? E a gente tem uma antena parabólica, não sei se a Cátia já viu esse termo, antena parabólica. Né? Nós temos uma glândula, né? Uma glândula orgânica, ela chama-se epífise, ou pineal. Ela é o terceiro olho dos indígenas. A minha está até queimada, olha, tão forte, ela queimou aqui atrás.
A luz dela é tão forte que demora. Então é assim, essa glândula que fica aqui no meio do cérebro, ela é como uma antena parabólica para comunicações com o plano espiritual. Para tudo que acontece no plano espiritual. Se for um ditado, você vai psicografar. Se você for ver alguma coisa através dessa antena parabólica, você também tem visões que não é do olho, com o espírito, com a mente, né? Você pode estar de olho fechado e você vê tudo que está acontecendo à sua volta, né? Então tudo isso acontece por causa dessa glândula. Então acontece no nosso organismo. E como a dona Celina, aquela senhora que a gente está falando, é tão boa, observa-se que a epífise ou pineal brilha em nosso irmão como um pequeno sol azul. A gente fala sol azul, que é um negócio grande, tá dentro da gente. A pineal é como um grão de arroz, pequenininho, e ele, conforme a nosso objetivo, ela brilha com maior intensidade, e com essa intensidade ela funciona como um farol para se aproximarem dela. Esses centros cerebrais são a base de operação de pensamento e da vontade. Incluem todos os fenômenos da intuição até a materialização objetiva. Então é muito importante esse nosso cuidado, desenvolvimento, porque isso interfere em todas as formas de manifestação que a gente possa ter. Esses recursos merecem a defesa e as utilidades sábias e benevolentes em suas tarefas de amor e sacrifício. Então, o que a gente falou lá no comecinho, por tudo aquilo que a gente faz, pensa e deseja, a gente acaba se protegendo. Esse link que a gente projeta tem um monte de espírito que não se interessa por estar vendo esse filme ou aquela fichinha aqui que fala, olha, eu sou legal. Não vale a pena você ficar bem próximo de mim porque eu quero ajudar. Se você não tem interesse, você não vai se sentir à vontade e eu não vou poder ser o seu instrumento aqui. Os medianeiros, os médios, se sustentam no ideal da bondade e do serviço ao próximo. Em muitas ocasiões podem ser ocupadas por entidades inferiores ou animalizadas em lastimáveis processos de obsessão. A emoção de falar com vocês, vai poder ter uma aguinha. A Miriam falou que não é guinha, suco de uva. Então, a gente precisa tomar cuidado, se concentra nessas situações, no nosso dia a dia, quando a gente se equilibra. Tem um dia que me desequilibrei muito, pedir até ajuda, faz uma prece, dá um passezinho, as coisas melhoram. Por alguma coisa, a gente abre a porta para que esses espíritos inferiores ou animalizáveis comecem a nos incomodar, perturbar. Então, seria verdadeiro aceitar a possibilidade de invasão por mentes inteligentes menos evoluídas? Sim. Caso sejam semelhantes retrocessos. Então, assim, muitos médios encarnados numa prova de longo curso de aprendiz ainda se encontram muito longe de terminar a lição. O que quer dizer isso? O que ele falou no texto? Que médios bons ou em desenvolvimento, com maior vontade de se aprimorar, de se elevar, de evoluir, eles escorregam, eles falham. Né? A Miriam acho que já percebeu. Eu, quando falho, ontem, fico muito triste e decepcionado comigo. Porque é uma coisa que eu não gostaria de fazer, não tenho objetivo, espero não fazer mais parte da minha natureza muito breve. Mas por isso que aconteceu, eu fico muito triste comigo mesmo. O meu objetivo de ser melhor fracassou naquilo. Então tem uma coisa legal no livro que fala assim, uma viagem de 100 léguas pode envolver muitas surpresas no derradeiro quilômetro do caminho. Durante a nossa trajetória toda, pode chegar no final da nossa vida e escorregar. Né? Quer dizer, nós fomos fortes, valentes, determinados, 99%. A gente
tem uma latência de comportamento antiga, que em determinado instante a gente deixou ela aflorar, aparecer na nossa vida. Por quê? Porque ainda a gente não possuiu plena quitação com o passado. A gente ainda tem uma sozinha do passado aqui não. Então somos uma grande legião de combatentes que nos povoam o mundo de nós mesmos, simbolizados, idealizados, nos colocam em sintonia com os habitantes da sombra e perigosos da nossa equilíbrio. Acabei de falar que aconteceu antes da guerra. Não tem isso. Tudo bem, turma? Estamos acabando, hein? Pergunta? Quando qualquer um de nós abandona a disciplina da luz, nos rendemos às sugestões da vaidade ou do desânimo. Certo, sofreremos assédio de elementos destrutivos que nos perturbarão a experiência atual. Muitos médios se arrogam a prejuízos dessa ordem. Depois de ensaios promissores e brilhantes, acreditam-se donos de recursos espirituais que lhes não pertencem, ou têm as atenções prolongadas à marcha e recolhem-se ainda para a inimicidade, descendo de nível moral ou concedendo-se a improdutivo repouso. O que quer dizer? Ele conseguiu fazer um bom trabalho, de repente estava indo bem, aí acontece alguma coisa, começa a vivenciar, a sofrer, e ele passa a ser influenciado ou a ter a presença e a companhia de espíritos que vão fazer ele perder as conquistas, que ele pode, de repente, abandonar uma reunião espírita, se sentir incomodado. É muito comum em reuniões, às vezes um dirigente não há vontade de nos chamar a atenção, nos alertar, nos corrigir, a gente se ofende, se magoa, fala, eu não vou mais na reunião de não sei quem, tal lugar. Né, seu Bernardo? Nunca aconteceu daí. E aí a gente sai dessa reunião e não procura outra. E aí sai daquilo que eles falam aqui, descendo de nível moral, chegando a ser improdutivo repouso. O que quer dizer? Fala, me desentendi lá, vou largar isso, não vou mais participar de reunião espírita e não vou mais ajudar ninguém. Um monte de espíritos que querem nos influenciar vão ficar felizes daqui. Só que, infelizmente, nem aqueles que nos querem bem, nem a nós esse pensamento. Então, ainda não chegamos à vitória sobre nós mesmos. Nós achamos uma condição do solo terrestre que necessita do arado protetor ou da enxada ativa a fim de produzir. O que quer dizer isso? A gente precisa batalhar, se esforçar, suar, para a gente conseguir produzir o que a gente quer na gente, que é a nossa melhora, a nossa produção. Tá bom? Eu devo ter falado tanto que ninguém abriu a boca. Aqui só aparece 5 pessoas. Só a Cátia que estava inclinada, às vezes a olho dela fica fininha. Mas eu vi ela prestando atenção o tempo todo, viu? Tá tranquilo. Até o Davi está aí do lado. Eu tenho uma dúvida, eu não sei, pode ser que não tenha nada a ver, tá? Mas você estava falando da antena parabólica. Não tem problema. É a glândula pineal que está próxima à hipófise ou é a hipófise? Ela é a epífise. Né? A hipófise é uma outra glândula. Tem uma médica aqui do lado para poder. Tem a parte superior e a parte posterior. Ela está explicando aqui. Então é assim, essa glândula que é pequenininha do tamanho do nós, ela é a glândula que na primeira fase do nosso vida encarnado, ela cuida do nosso crescimento hormonal até a puberdade. Então nós amadurecemos como homem e como mulher, ela dá uma apagadinha.
na hora que a mediunidade tem que aflorar, ou a gente busca e aflorar, ou das atividades que a gente vem a ter junto aqui a matéria, ela acende, ela fica luminosa e ela funciona, como a gente comentou, como um farol para que os espíritos possam usar essa antena que está funcionando para captar o que eles estão falando. A gente ligou a antena, algum canal vai entrar. A gente pode escolher o A, o B ou o C. Pode escolher um espírito legal, mais ou menos, aquele que não quer ajudar ninguém, inclusive a gente. E quando a pessoa tem algum problema em relação a isso, por exemplo, hipertireoidismo, hipotireoidismo, isso afeta alguma coisa? São glândulas diferentes. Umas ficam no cérebro e outras ficam na garganta, né? A tireoide? A hipófise, ela secreta Vamos lá. A hipófise secreta vários hormônios e um dos hormônios está relacionado com a tireoide. Mas isso não tem nada a ver. Eu achava que era um tipo de problema na glândula. Da hipófise também, entendeu? Eu vou citar um exemplo prático, médico e espiritual. A maioria das síndromes, toque, depressão, pânico, essas depressões, elas têm a ver com influências espirituais. O que a gente faz na matéria para proteger a gente? Vai lá tomar remédio que você está precisando. A glândula, a gente não está equilibrado e essa glândula ela tem espírito a gente. O que é o antidepressivo? Ele é um remédio que faz a retrair, ela deixa de ter brilho, intensidade luminosa, aí ela não permite o intercâmbio com o plano espiritual, você vai dar uma equilibrada, porque os espíritos que estavam te influenciando, eles não conseguem mais te influenciar porque a glândula ela está reduzida, então como médio, a glândula não funcionando, a tua mediunidade não funciona também. Esses espíritos não conseguem mediunicamente te influenciar. Não está ali do seu caminho, mas espiritualmente eles não te influenciam, te influenciar na matéria. E os neurologistas ou psiquiatras, eles falam que esse remedinho, você vê, eles não são espíritos, ele fala que esse remedinho é uma muleta para você mudar o teu comportamento, moral, aceitar situações difíceis, trágicas, que acontecem na nossa vida, apaga, você vai lutar, vai passar por essa fase e para. Então, normalmente, a gente tem que se equilibrar nesse um ano e meio, 6 meses, seja lá quanto for, você vai tomar um remédio, para depois você poder voltar a ter contato com a espiritualidade, através da comunidade e não ter desconfortos. Tudo bem? Então, por exemplo, o médico tem que tomar antidepressivo às vezes. Uma vez eu tomo 2 vezes, tem que começar a terceira. Eu estou fazendo uma reforma aqui, nós estamos tendo quase. Eu nunca quis matar ninguém, só estou querendo matar uns 2 ou 3 agora. Então, quer dizer, esse desequilíbrio está me afetando organicamente, já afetou. Espiritualmente, ontem tem que pedir ajuda para vocês, né? Porque a gente é vulnerável a esse momento. Bom, a gente tem que vigiar e tomar cuidado com isso. Adalberto, durante as suas falas, né, achei muito pertinente, assim, me lembrei, ocorreu, assim, algumas situações, né, então, em alguns momentos, a psicofonia ainda em desenvolvimento, assim, eu sinto que eu tenho muito mais intuições do que a psicofonia de fato, né. E no centro que eu frequentava, né, antes da pandemia, a gente em trabalho mediúnico, eu ajudava na mesa. E em dados momentos, assim, eu não sei se era... Eu acho que era por uma dificuldade minha, né, como médio iniciante e tudo. Em alguns momentos eu não sentia e nem ouvia nada de vindo do espírito que estava ali, né, para ser auxiliado. Então eu descrevia para a médium, minha parceira ali, que estava doutrinando, né? Então eu
ali incorporada, mas ó, no mudo, né? Falando assim, escrevendo, olha, eu sinto que ele tá assim, 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 assim. Então, acho que por uma falta de desenvolvimento meu, né? Nesse Acho que o momento. Júnior pode até comentar sobre isso. Na verdade, tanto o dirigente quanto o doutrinador, ele pode pedir recursos para você ter um maior equilíbrio, um ajuste, né, Juliano? Um ajuste fluídico do espírito junto com o perispírito, um envolvimento do perispírito dele com o teu, para Ah, sim. facilitar essa comunicação. Então, você tem que pedir recursos, auxílio, dispersar fluidos grosseiros, viscosos ou maléficos do seu perispírito para facilitar esse envolvimento dos Entendi. perispíritos e você ter a facilidade da comunicação, da intuição ou da visão. Realmente, você falando isso agora já me remeteu a uma outra situação, onde houve um processo de auxílio de um recém-desencarnado, de um acidente de carro. E eu estava não que eu não esteja ainda, né, nesse início, mas estava bem no comecinho de tudo mesmo, então estava bem regulado. E eu lembro que eu senti tudo muito, como se eu realmente tivesse sido acidentado, né? Eu falei, nossa, mas eu senti muitas dores físicas e tudo mais. Aí falaram, então a gente vai pedir para dar uma afastadinha, né, um pouquinho ali dessa condição do perispírito, porque está muito próximo, né? Então acho que é isso mesmo. O Júnior pode comentar, mas a gente fala muito, né, Júnior, para que Vai acabar, né, Júnior? que os mentores espirituais, espíritos benfeitores, encaminhem, ajudam a auxiliar esses espíritos, encaminhando eles para os ambientes preparados para receber recursos de tratamento, para o despertamento e encaminhamento para a vida no plano espiritual. A gente perde e deixa para os mentores cuidarem dele. Então, isso dá uma aliviada na pressão. Ju, quantos minutos? Nós temos 3 minutos, mas se cair, eu envio outro link para o grupo, a gente dá sequência, tá? Não se preocupem, não. Vocês que sabem. Rosana, é assim, quando nós estamos em preparação para que o médium seja envolvido pelo espírito, entre aspas, nós pedimos pelos ajustes fluídicos e mediúnicos, por quê? Porque a ligação do espírito com o psicofônico é de corpo espiritual para corpo espiritual, é de perispírito para perispírito. Então o que acontece? Muitas vezes o espírito ele está numa condição de corpo fluídico tão ruim que a gente pede para os mentores verificar o que deve ser feito para que na hora de envolver o médium não sofra tanto. Tá? Então a gente pede isso para que o ajuste se dê de uma forma melhor, né? E assim, consigamos assim aproveitar melhor a comunicação. Isso. Obrigada. Gente, não é porque vai acabar o tempo que as dúvidas acabaram, não. Pode continuar perguntando. Na hora que estiver faltando 1 minuto, eu aviso. Eu ia perguntar outra coisa para o Adalberto, acabei esquecendo. Você comentou, deu exemplo da médium, né, que estava em tão boa vibração que acabava mesmo sofrendo ataque do marido, né? Eu compreendo a questão do envolvimento e do livre-arbítrio também, porém é um pouco, eu sei que não é injusto, mas soa um pouco injusto e triste, querendo ou não, a situação de que até que ponto, né, ele poderia não sofrer por isso, não sofrer por ela, mas estar envolvido nisso, sabe? Vamos tentar falar sobre a justiça. Se ele tivesse as mesmas convicções, atitudes, pensamentos, ele também estaria protegido. Então, quer dizer, ele não está protegido porque ele não fez a parte dele. Né? Então, é assim, talvez aí ele explique a justiça. Aí, né? Ela estava protegida e foi feita a justiça. Ele não se protegeu, a gente pode pedir que ele tenha a mesma proteção. Aí seria injusto. Exatamente.
Corinthians dá alguma coisa para ele que ele não fez Por merecer, na verdade. Eu acho que é melhor saber. É isso, seu Bernardo? Tem um caso no livro da Noite que explica mais ou menos o que qual que é a Rosana? Isso, Rosana. Isso que a Rosana disse, mas demora um pouquinho para explicar, em torno de 5 minutos. Então acho melhor no próximo link, né? Vamos fazer então o Ou seguinte, pode gente. começar. Eu vou. Tá mudo, Júnior? Opa, agora ativei. Vamos fazer o seguinte então. Eu vou interromper aqui o vídeo, tá? E na sequência eu vou mandar um outro link para o grupo. E para a gente poder dar sequência então nas nossas dúvidas, nos nossos comentários, tá bom? Tá. Já pega o celular. Tá bom. Até já, gente.